Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Kátia Cardoso da Vero Solutions e estamos ao vivo com mais um workshop do Emprega Processos Seletivos. Recapitulando o que nós já vimos esse mês, né, durante o Emprega Processos Seletivos, já falamos sobre soft skills, já falamos sobre LinkedIn, falamos também sobre currículo e hoje o nosso tema será da universidade ao mercado, como brilhar nas entrevistas com a Cíntia Moreira. E antes de eu apresentar a nossa palestrante, vou dar alguns avisos aqui rápidos, tá? Primeiro, as perguntas vocês podem colocar aqui no chat, mas hoje a gente vai deixar as perguntas para o final. Vamos deixar a palestra correr e ao final eu passo as perguntas de vocês, ok? A palestra ficará gravada e vai ficar disponível no nosso YouTube e no Academia Emprega, tá? E o material que a Cíntia vai disponibilizar está na sacola virtual que vocês têm acesso no Emprega. Tá bom, pessoal? E ao final eu vou falar sobre a última semana, que são as mentorias é, em grupo, sessões super especiais para vocês, tá? Então, bem-vinda, Cíntia. Olha, pessoal, a Cíntia é uma profissional de recursos humanos com bastante experiência em desenvolvimento, carreira, recrutamento e seleção, e ela também é consultora de recolocação. Ela tem 10 anos de experiência na área de recursos humanos e empresas brasileiras e multinacionais, principalmente de petróleo e gás. A Cíntia é pós-graduada em gestão de RH e em pedagogia empresarial também. Cíntia, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco no Emprega. Passo a palavra para você, ok? Obrigada, Kátia. Obrigada a todos. Sejam muito bem-vindos. Já vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Kátia já falou um pouco aqui sobre a minha experiência, me apresentou aqui, né? Estou falando aqui um pouquinho para vocês. Além disso tudo, né? Sou mãe, né? Sou mãe do Bento, tenho um filhinho aqui de 5 anos, que hoje está brincando, está de férias, né? Mas eu consegui vir aqui, poder estar aqui com vocês e auxiliar vocês nesse desenvolvimento, preparar vocês para a entrevista, tá? E o que nós vamos ver aqui, pessoal? Nós vamos ver sobre preparação para entrevista online, entrevista por competências, como também contar a sua história, a sua experiência profissional. Vamos falar de dress code, que tem a ver com seu look, né, a sua roupa na hora de você fazer uma entrevista. Vamos ver também possíveis perguntas e também finalizar com algumas perguntinhas que vocês vão poder fazer também para o recrutador, tá? Você, como candidato, também pode fazer as suas perguntas. Vamos iniciar, então? Então, vamos lá. Para que serve a preparação, né? A preparação é importante para trazer à sua consciência os fatos que você já passou. E aí, quando a gente fala sobre isso, Cíntia, mas eu ainda não trabalhei. Tá, mesmo ainda que você não tenha tido uma experiência profissional no corporativo, você tem a sua experiência acadêmica. O que você vive na faculdade, o que você viveu na escola, né? Com certeza você participou de projetos, de atividades que exigiram um pouco de você. E você precisou apresentar algumas habilidades, certo? Então, é isso que a gente vai focar. Ainda que você não tenha experiência profissional, você vai focar no que você desenvolveu nesse tempo nos seus estudos, né? Seja na faculdade, seja na época de você na sua escola, tá ok? E aí, essa questão que a gente está falando aqui da preparação, pode acontecer do recrutador perguntar para você qual foi seu maior desafio? E aí o candidato não se lembra, ou melhor, ele não se lembra do melhor para ele trazer. Por isso que a gente fala que a preparação é essencial, tá? Por quê? Com antecedência você consegue trazer os fatos mais facilmente à sua memória, tá ok? E aí eu trago aqui para vocês algumas ferramentas que vão ajudá-los no desenvolvimento para essa preparação. Uma dessas ferramentas é a linha do tempo. Muito fácil, tá?
Vocês podem até poderia ter perguntado, né, se vocês estão preparados aí com papel e caneta ou o bloco de anotações do celular. Bom, gente, com uma folha, vocês podem fazer uma linha do tempo, traçar ali uma linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo, vocês vão trazer os marcos, vocês vão escrever todos os eventos da sua vida acadêmica e profissional, caso você tenha, tá? Lembrando que o profissional também inclui o estágio, tá? Ou trabalho voluntário numa associação, na igreja, tá? Lembre-se disso. Não fiquem focados apenas na parte ali do corporativo, tá? Porque vocês também podem ter essas vivências na comunidade de vocês. Quando eu falo comunidade, é na associação, na igreja, num grupo, tá? De estudos, enfim, isso é para ativar em vocês. Então, nessa linha do tempo, vocês vão trazer os marcos de vocês. O que vocês vão colocar ali? O ano que você entrou na faculdade, o ano que você se formou, o ano que você iniciou o estágio, onde foi, quanto tempo você ficou, tá? O ano que você conseguiu o primeiro emprego, o ano que você iniciou aí, que você deu continuidade nos seus estudos, tá? Se você teve alguma promoção, se você foi mandado embora, né? Foi desligado, fez tal curso, tudo isso vai conter na sua linha do tempo, tá? Lembrando, gente, que eu sempre vou reforçar aqui, que vocês vão modelar isso para a realidade de vocês. Vocês vão adequar a sua realidade. Quem aqui já está na faculdade e já tem algum tipo de experiência, vai fazer de um jeito. Quem aqui está na faculdade e ainda não viveu a experiência profissional, porém teve essas vivências que eu trouxe aqui como exemplo, vocês vão colocar também, tá? Porque isso de alguma forma está desenvolvendo vocês, tá? E para que serve essa linha do tempo, essa ferramenta da linha do tempo? Ela serve para te trazer clareza, tá? Para te dar clareza e trazer para a consciência todos os eventos que você viveu. Relembrar desses momentos, porque se a gente não faz esse exercício, tá? Essa preparação, você não vai se lembrar disso na hora da sua entrevista, tá? E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é você selecionar os mais importantes e que tenham relevância para a vaga que você está aplicando, tá? Para a vaga que você enviou o seu currículo. Toda vez que eu falar aplicou, é quando você enviou o currículo, tá? O currículo. É um verbo bem específico aqui que usa-se muito no inglês, né? Apply, mas no dia a dia a gente também acaba falando do aplicar aqui no português. E aí, essa construção, toda essa ferramenta vai te ajudar a você responder essa perguntinha aqui. Me fale um pouco sobre você, tá? Esses balãozinhos, eu vou trazer aqui alguns balãozinhos onde vocês vão prestar, são exemplos de perguntas. Me fale um pouco sobre você. Com essa construção, você extraiu algumas informações, tá? As mais importantes, e você também não vai ficar 10 minutos falando sobre você. Coloca ali um tempinho, no máximo 5 minutos, para fazer ali um apanhado do que você pode falar sobre você. E aqui eu trouxe o exemplo. Em 2000, eu entrei na faculdade, me formei em 2004, iniciei o estágio, onde eu fiquei X tempo depois, fiquei 3 anos depois, eu iniciei esse estágio. Em 2000 vamos botar 2007, consegui o meu primeiro emprego e iniciei meu MBA logo depois. Fui promovida à função tal, por questões de mercado, houve desligamento, né? Nesse tempo eu fiz um curso voltado para a minha área. Então, isso vai ajudar muito nesse desenvolvimento, tá ok? Uma outra ferramenta muito importante, tá, que vai ajudar vocês, chama-se a roda da competência. E o que é essa roda da competência? Vocês vão fazer um círculo, também numa folha branco, vocês vão fazer um círculo, tá? E vai trazer para esse círculo, pode dividi-lo em 8 áreas, 8 partes, tá? Vocês também podem ver como pizza, né?
Mas vamos colocar como roda da competência. E aí, qual é a ideia aqui? Vocês vão selecionar as competências mais solicitadas para a sua área de atuação. Ou seja, você vai identificar através de vagas que você tem visto no mercado, também de conversas que você tem feito com profissionais da área, tá? Essa pesquisa vai ajudar você a construir a sua roda de competências, tá? Feito isso, você levantou, fez o levantamento das competências. Podem ser as competências técnicas e comportamentais, ou seja, as competências hard skills e as soft skills, que vocês já viram, né, esses dias, falando aí sobre as competências comportamentais, que são as soft skills. Então, feito isso, vocês vão desenhar a roda, vão colocar as competências e a partir daí vocês vão analisar e dar uma nota para a competência de vocês, tá ok? Com isso, vocês de 0 a 10, né, vocês vão considerar, e feito isso, você vai ter ali um diagnóstico, você vai ter um panorama das competências que você precisa desenvolver ou que você pode potencializar ainda mais. Então, para que serve essa roda da competência, né? Como eu falei, ela ajuda a identificar qual é o seu foco de desenvolvimento, qual o curso que você tem que fazer, que competências você precisa aprimorar. E, além disso, te ajuda também no autoconhecimento. E te ajuda a responder essa perguntinha aqui, ó. Me fale seus pontos fortes e fracos ou pontos de melhoria, tá? E aí você vai, a partir dessa roda, você vai trazer para o recrutador o que você considera como ponto forte e ponto fraco. Lembrando que você não vai só responder que meu ponto forte é a comunicação, meu ponto fraco é o Excel, tá? Vocês vão desenvolver isso. E isso eu vou falar sobre isso mais lá na frente, tá? Bom, a preparação a gente tem que fazer com antecedência. E o que a gente vai fazer com antecedência para essa preparação? Nós vamos estudar a vaga, a empresa, o mercado e o concorrente. Né? Se você souber conseguir identificar quem é o concorrente, é também importante para você ter um pouco mais de conhecimento sobre a empresa e a empresa também vai ter uma noção que você estudou mais ainda sobre o mercado dela, tá? Outra coisa importante é você trazer a sua trajetória e trazê-la com valor, tá? Saber valorizar aquilo que você fez, dar importância para aquilo. Se você não der importância, não tem como o recrutador saber. E não vai ter outra pessoa ali para para trazer esse valor. Somente você. E com isso você vai estar sendo protagonista, né, da sua carreira, começando aí, tá? Outro ponto importante, como eu falei, e eu trouxe aqui essas ferramentas, é o autoconhecimento. Através daquelas ferramentas que eu trouxe para vocês, vocês já vão começar a ter mais noção, né, mais autoconhecimento sobre vocês. Um outro ponto importante também nessa preparação é o dress code, é você saber qual é o dress code que você vai usar, né? Qual é a roupa que você vai usar para aquela entrevista, tá? Como que você pode saber o dress code da empresa? Você pode entrar no LinkedIn, né? Entra no LinkedIn, na página da empresa, veja as pessoas, né? Porque vai ter as postagens, então algumas pessoas marcam a própria empresa, então você vai conseguir ter uma noção se aquela empresa é mais formal, se ela é mais informal, startups, né? Empresas mais novas, assim, elas são um pouco mais informais, mas ainda assim não faz com que você vá de camiseta para entrevista, tá? Ou descabelada, enfim. Sempre a gente tem que ter preocupação com a nossa imagem, com a nossa roupa, tá? E além disso, como eu falei, tem empresas que são mais formais. Então, precisa se preocupar com isso sim. Seja você numa entrevista presencial ou numa entrevista online, ok? Bom, outro ponto importante aqui é você fazer seu marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele reúne, né? Ele reúne vários pontos aqui.
que eu estou trazendo para vocês. O marketing pessoal vai englobar o autoconhecimento, a apresentação pessoal, a comunicação, claro, objetiva, o seu bom senso. Quando eu falo de bom senso, por exemplo, é na hora que você está fazendo a apresentação com relação, quando o recrutador pergunta, fale um pouco sobre você. Você não vai ficar lá 10 minutos, porque tem tempinho, né? Tem um tempo lá, mais ou menos a duração é de 1 hora, é o máximo, né? Para não se tornar cansativo nem para você e nem para quem está conduzindo ali a entrevista. Então, a gente tem que ter um certo bom senso, manter a sua postura profissional, tá? É importante isso. Isso vai trazer mais credibilidade para a sua entrevista. A autoestima também é algo que você precisa ter atenção. Não vá para a entrevista desanimado, traga brilho nos olhos, o sorriso, o bom ânimo, tá ok? Porque isso também vai colaborar para o seu marketing pessoal. E ter consciência das suas competências, né? Como eu falei lá no início, conhecer suas competências vai te ajudar também nesse momento do seu marketing pessoal, ok? Bom, e aí a gente precisa saber também as possíveis perguntas. Cíntia, tem como eu saber quais são as perguntas? Bom, hoje na internet, o que mais tem são perguntas, né, de simulação de entrevista, né? Temos profissionais como eu também que faz a simulação de entrevista. E eu trouxe para vocês aqui algumas perguntas possíveis. Não quer dizer que vai cair exatamente isso. Pode cair exatamente isso, como também pode cair de uma outra forma, ou pode cair outro tipo de pergunta. E não vão ser só 5 perguntas, né? Vai depender muito da dinâmica da entrevista. Até porque, algumas vezes, às vezes, alguns candidatos um pouco mais preparados, que se prepararam, estudaram, enfim, acaba falando tanto logo ali na entrevista, trazendo tanta informação, que às vezes o recrutador nem precisa fazer tantas perguntas, tá? Porque ele já trouxe muita coisa, já trouxe muitas coisas com riqueza. Então a gente não precisa aprofundar em tantas perguntas. Então, essas aqui são algumas das perguntas. Pode ser o desafio profissional mais importante da sua carreira até hoje. E aí, aqui eu paro para chamar a atenção. Ah, Cíntia, eu ainda não tenho experiência. Ok. Fale seu desafio acadêmico mais importante durante esse período dos seus estudos. Então, você vai trazer esse desafio, tá? E você vai desenvolver, não vai falar, foi o desafio da matemática. Você vai desenvolver um pouco mais isso. Olha, na faculdade eu vivi um desafio durante o projeto de matemática, onde eu tive que muito me desenvolver a minha memória, as fórmulas, e aí você desenvolve como que você vai trazer isso. Estou dando um exemplo de resposta. Outra pergunta que pode cair é por que tem que te contratar? E aqui, essa pergunta não é a resposta mais certa, não tem uma resposta certa ou errada, tá, gente? Mas tem a mais adequada. Eu, como recrutadora, eu não quero ouvir de você que eu tenho que te contratar porque você é bom, porque você está precisando, né? Porque eu estou interessado. Não, não é isso que eu quero ouvir, né? A resposta aqui, ela vai ter muito a ver, aliás, toda a sua entrevista vai ter muito a ver com a vaga, com a descrição da vaga que você está aplicando, ok? Então, por isso é importante a gente estudar a vaga para a qual você está enviando o currículo, para que as suas respostas tenham como base não só o que você tem em si, mas também o que a vaga está pedindo para poder dar match nas suas respostas, tá? Então, por que eu tenho que te contratar? Você tem que me contratar porque eu vi que na vaga você está pedindo tal e tal e tal conhecimento ou tal experiência. Eu vivi isso num estágio onde eu precisei fazer dessa forma, onde eu apliquei uma ferramenta muito conhecida no mercado, ou onde eu tenho muita expertise no Excel, e aí eu desenvolvi um trabalho para eles, onde a gente pode ter mais informações, um dashboard, enfim. Então, é por isso. E eu acho que
Tudo isso que eu vivi vai poder contribuir também aqui dentro da empresa pelo que você tem me apresentado. Então, é dessa forma a construção, tá ok? E aí temos outras, né? Mencione um feedback negativo que você já recebeu. Pode ser o feedback de alguém, se não teve na área profissional, pode ser de alguém da faculdade, do professor, ou então da sua família, né? E é claro, lembrando que você tem que trazer não só o problema, né? Que você foi identificado um feedback negativo. O que você fez para melhorar? E aí você traz também isso, tudo junto, tá? Então é dessa forma. E aí o que a gente está trazendo aqui, eu trouxe as perguntas para vocês, porque o treinamento das respostas também faz parte da sua preparação com antecedência, tá? Então, eu trouxe aqui alguns insights para vocês já começarem pensando nas perguntas, o que você se sentiu mais confortável de responder ou menos, e aí naquela que você se sentiu menos confortável é aquela que você tem que trabalhar em cima, tá? Para você ter mais sucesso na sua entrevista. Bom, falando de preparação, né, da entrevista em si, entrevista online. E aí a gente não vai ficar limitado só à entrevista online, tá? A gente também tem a entrevista presencial. Mas hoje em dia, muitas das entrevistas ocorrem, muitos dos processos seletivos, né, com o seu início ali, a entrevista costuma acontecer online. Então a gente precisa ter atenção em alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, é uma boa conexão. De preferência, façam a entrevista pelo computador, tá? Se possível, né? Alguns computadores, os mais novos, não, a entrada está um pouco diferente do cabo. Mas se seu computador conseguir você conseguir colocar o cabo direto da internet, é melhor, porque aí você tem uma segurança maior, né, do que o Wi-Fi, que pode falhar, pode cair, enfim. Mas eu já vi que alguns computadores mais novos não está vindo mais com aquela entrada para conectar o cabo. Mas é muito bom vocês prestarem atenção nisso. Cíntia, eu não tenho computador, não tenho notebook. Vou fazer pelo celular. Ok, vamos usar os recursos que nós temos. Você vai usar o seu celular, você vai colocá-lo num lugar estável, tá? Para você não ter problema não só de conexão, ter aquela instabilidade de imagem, para ter uma imagem melhor sua, utilize algo que dê essa estabilidade, esse apoio, tá ok? E também num ambiente silencioso, com uma boa iluminação. Tenta não fazer entrevista num lugar escuro, que é legal, é interessante a gente ver ali o outro, né? Enxergar de uma forma clara essa apresentação, tá? E o dress code, né, que eu falei lá na frente. Embora você esteja numa entrevista online, isso não muda nada a condição que você tem que estar ali. É algo formal, é uma entrevista, você não conhece o outro que está do outro lado não é seu amiguinho, embora você possa, tá? Uma dica, até para vocês se sentirem mais confortáveis. Recebeu a ligação do recrutador, ele agendou a entrevista com ele, tá? E o gestor, até se tiver. Mas pega o nome dessa pessoa que marcou, vamos dizer, a Cíntia Moreira ligou para vocês. Então, marcou a entrevista. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o nomezinho da Cíntia e vão buscar lá no LinkedIn, para vocês conhecerem o perfil da Cíntia, né? Para saber da experiência dela, qual foi a formação dela, onde ela estudou e tal, para até você já ter ali um certo conhecimento sobre aquela pessoa. Você vai de outra forma para a entrevista. Você vai mais confortável quando a pessoa abrir a câmera, né? E tenham sempre a câmera aberta, tá? Numa entrevista. Ali, quando vocês se conectarem, vai ser para ela pode ser um pouco mais surpresa, porque ela não te viu pessoalmente, ela viu você também. Talvez ela tenha te encontrado pelo LinkedIn. Então, isso já vai dar uma amenizada, vai trazer um pouco mais de conhecimento entre vocês, mais conexão, tá? Então, faz essa estratégia porque você vai entrar bem mais, entre aspas, relaxado, não, mais confortável na entrevista, tá? Bom,
Tudo isso aqui eu trouxe para entrevista online, mas a gente também pode ter entrevista presencial, né? A online facilita muito não, ambos os lados, porque o recrutador acaba tendo também mais flexibilidade, né? Mais horários para poder atender as pessoas, né? Tem um tempinho ali entre um horário e o outro para poder fazer suas anotações. E o candidato tem ali a questão orçamentária também, ele já não tem o gasto com passagem, o tempo, né, de deslocamento, mas pode ocorrer de você ter entrevista presencial. E aí a mesma coisa você vai fazer. Você vai se adequar, né, ao seu look, né, ao seu, se preocupar com o seu cabelo, com a sua barba, enfim, com a sua maquiagem para quem for as meninas. Então você precisa se preocupar com isso para estar não só no online, como também no presencial, tá? No presencial, se preocupe com o horário, né? Com o deslocamento, Rio de Janeiro ou outras cidades, né? Que tem um trânsito um pouco mais puxado. Então, se preocupe com isso para você não chegar atrasado. Porque se você chega atrasado, fica feio para você e você vai ter menos tempo de entrevista que o outro candidato, que ela não vai avançar o horário por conta do seu atraso. Então, prestem atenção nisso, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar da entrevista por competência. Bom, a entrevista por competência ela tem ocorrido muito nos últimos tempos com essa evolução do mercado. Né? Antes a gente tinha muita parte de entrevista técnica, perguntas do sim ou não. Só que essas perguntas do sim ou não agregam não só para a empresa, nem também para o candidato. Então, a entrevista por competência, o que o recrutador está buscando ali? Exemplos do passado, né, que a pessoa viveu, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, se for essa a experiência da pessoa. Então, ele está querendo fazer ali uma investigação em fatos ocorridos, em fatos passados, o seu comportamento no futuro, tá? Então, aqui a gente precisa, por isso que a gente precisa se preparar. Principalmente estudar as perguntas, possíveis perguntas que a gente pode ter por competência, para que você traga a resposta dentro daquilo que o recrutador está pedindo. Tá? E depois eu vou também trazer aqui para vocês como que vocês vão fazer isso. Bom, que perguntas vocês podem receber? Esse tipo aqui de pergunta. Conte um momento difícil onde você precisou usar a criatividade. Que competência a gente está avaliando aqui? A criatividade, tá? E eu trouxe aqui para vocês outros tipos de perguntas que podem ocorrer na entrevista por competências. Descreva um momento de grande demanda de trabalho e como você definiu as prioridades. E aí também a gente faz um depara para o seu momento na universidade. Né? Pode ser um trabalho que você fez em uma das matérias. O que o recrutador quer saber aqui? Ele quer saber se você sabe fazer uma gestão do tempo, se você é organizado, como que você administra tudo isso, tá? Dê um exemplo de situação em que seu ponto forte te ajudou. Bom, que ponto forte pode ser esse? Lá na frente ele já deve ter te perguntado, ou de repente você colocou no currículo, né, a competência, lembrando, né, que não se coloca competência comportamental em currículo. No LinkedIn, sim, mas no currículo você não precisa colocar. Mas digamos que você tenha colocado, então o recrutador vai querer saber. Você colocou lá resiliência ou comunicação. Então ele pode chegar e perguntar para você: me dê um exemplo de situação que a sua resiliência, né, que é o seu ponto forte, como você falou aqui no seu currículo, te ajudou. E aí você vai trazer esse momento, por que você está colocando ali a resiliência como um ponto forte. Bom, conte uma experiência positiva que você teve trabalhando em equipe. Então, qual a competência que eu estou avaliando aqui? O trabalho em equipe. E aí você também, mais uma vez, pode lembrar da sua experiência nos trabalhos da faculdade ou da escola. Conte uma situação em que a sua comunicação ou informação foi compreendida de forma errada. O que você fez? E aí a gente está avaliando o que aqui? A comunicação, tá? Então, isso aqui são tipos de perguntas que podem ocorrer durante a sua entrevista. Vai depender muito da vaga, do que o recrutador está buscando ali para aquela perfil que ele está buscando ali para aquela vaga. Então, por isso é importante você estudar as competências,
estudar o seu currículo, estudar a vaga para a qual você está aplicando. E se for no LinkedIn, sempre vem lá as competências que eles estão pedindo para aquela vaga. Então, tenha atenção naquilo, porque pode ser em cima daquelas competências ali que eles podem fazer a entrevista, ok? Bom, experiência, né? Então, a gente vai falar aqui de uma experiência de valor e resultado. E lembrando, né? Lembrando que tudo na vida de vocês é experiência, ainda que vocês não tenham vivido a experiência profissional. E aí, aqui eu quero que vocês tragam uma trajetória, vocês vão trazer a trajetória de vocês com valor. Vocês vão valorizar as suas realizações, seus projetos, as suas entregas, os trabalhos que vocês realizaram durante os períodos da faculdade, tá? E se você já tem experiência com estágio ou experiência profissional mesmo, você dá foco nessas experiências. Você vai destacar suas principais atividades nessa atuação. Vocês podem trazer resultados como números ou premiação. Então, vamos dizer que você participou do Grêmio da faculdade e vocês receberam alguma premiação. Porque quem trabalha no Grêmio, por isso que é sempre bom a gente estar envolvido com a faculdade, com as atividades da faculdade. Porque ali você já está gerando experiência, tá? E aí, se você tem números, prestar atenção nisso, tá, gente? Não vai só fazendo. Vai prestando atenção no resultado que aquilo está trazendo para vocês. Porque as empresas gostam muito de números, tá? Vamos dizer que você foi premiado num concurso de matemática, ou foi premiado numa certificação de inglês, né? De um idioma, segundo idioma, foi reconhecido, né? Foi lá para fora, enfim. Isso tudo é reconhecimento, isso tudo é experiência, isso tudo é resultado de vocês. Então, valorizem, tá? E dessa forma, vocês também estão mostrando o quê? O protagonismo de vocês, tá? No currículo, não só no currículo, como também durante a sua entrevista, eu sempre oriento as pessoas que usem os verbos de impacto, né? Do tipo, conquistei, implantei, liderei, né? Liderei projetos, liderei pessoas, enfim. Sempre interessante a gente trazer alguns verbos, tá? E aí, aqui eu trouxe um exemplo. Conquistei X números de clientes em X tempo, né, para a empresa. Né? Eu implantei um sistema, nesse caso aqui eu estou falando bem específico, talvez vocês nem conheçam, mas implantei um sistema de água, né? Não sei, de repente você é engenheiro e aí implantou algo que trouxe mais resultados, né? Você reduziu ali a conta d'água do condomínio, do projeto, tá? Então é nisso que vocês têm que pensar. Se você desenvolver um projeto voltado para isso e a ideia dele de repente foi colocada em prática e teve resultado, você vai trazer isso. Se não foi colocado em prática, porém teve uma boa avaliação, você pode trazer isso também, tá? Bom, a comunicação, né, é super importante, bem, com bastante clareza. A gente tem aqui mapas de carreiras. Por que eu trouxe aqui o mapas de carreiras? Não é nem mapas, é mapa de carreiras. Ele vai trazer para vocês as palavras-chave da área de atuação de vocês, tá? Eu vou entrar aqui no site. E o que eu quero dizer com isso? Cíntia, eu não sei quais são as palavras-chave da minha área. Quando você está fazendo a sua apresentação, está falando de você, está falando da sua experiência, o que você fez na faculdade, o que você fez no seu estágio, ou numa experiência no corporativo, né, na empresa já, você precisa trazer as palavras-chave da sua área. Isso vai demonstrar que você já está envolvido com a área, que você está preocupado com a linguagem técnica. E aí, para te ajudar, você tem um mapa de carreiras. Eu vou aqui clicar para vocês conhecerem o mapa de carreiras. O mapa de carreiras é uma ferramenta dentro do vagas.com, ok? E aí ele vai mostrar para você um mapa com vários pontinhos. Tá vendo esse mundo aqui?
são tudo aquilo ali, aquelas bolinhas todas, são todos os cargos já divulgados no vagas.com. E aí, por exemplo, a gente pega aqui vamos pegar aqui uma função de assistente de engenharia, por exemplo. Você vai buscar aqui, ó, ele já me traz aqui, inclusive, assistente de engenharia. E ele já vai me trazer aqui um quadro de informações sobre a área ou a atuação de assistente de engenharia. Porque como você ainda não é formado em engenharia, então você pode atuar como assistente, né? Não tem ainda o nível superior completo, então você pode atuar como estágio, ou a empresa pode te dar a oportunidade como assistente de engenharia. E o que ele faz? Quais são as palavras-chave do assistente de engenharia? Elaboração de projetos, controle de qualidade, acompanhamento de obra, dependendo, né? Se vai ser atuação na área civil, enfim, aqui a gente está generalista. Mas o que mais palavras a gente tem que ter aqui? Medições, materiais, elaboração de relatórios, tudo isso o assistente vai fazer. Inclusive, você tem aqui, né, o percentual, né, a composição por gênero, percentual de mulheres e de homens nessa área de atuação. E aqui também no mapa de carreira, ele já te dá uma noção do mínimo do salário, menor salário dentro dessa área e o maior, para você ter uma ideia de como você fazer a sua pretensão salarial, tá? Então você já consegue ter aqui uma ideia, certo? Bom, e aí, tudo isso que eu estou falando aqui vai te ajudar nessa resposta para essa pergunta. Fale sobre a sua trajetória profissional, tá ok? Bom, até aqui, tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Você quer que Tá, eu vou deixar aqui umas perguntinhas para o final, como a gente combinou, tá, tá bom? Pode tá seguir. ótimo. E aí, continuando, né, essa experiência, né, de valor e resultado, é como você vai contar a sua história. Eu falei aqui, ó, das palavras-chave, da sua área de atuação, seu ramo, a sua linguagem específica, tá? Você vai montar um roteiro. Esse roteiro vai ser um resumo das suas habilidades. Você vai trazer ali o seu idioma, a formação acadêmica mais recente, o tempo de experiência que você tem, se você tiver ok, se você não tiver, tudo bem. Se você atuou já em empresas grandes, né? A gente tem empresas aí que são empresas-chave. Assim como tem palavras-chave, também tem empresas-chave, que vai te ajudar também na sua movimentação aí no mercado. E trazer suas realizações importantes. E tudo isso atrelado à vaga, gente, tá? É muito importante a gente fazer essa construção. Você vai fazer a sua construção, mas sempre vai estudar a vaga, tá? Você vai ter uma base sua construída e vai adequando de acordo com a vaga que você aplicou, tá? E também usar aqui o storytelling. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dessa palavra. O storytelling, ele é uma técnica muito utilizada para a gente contar a história, tá? Uma história sua ou uma historinha do livro, né, por exemplo. E aqui eu vou trazer para vocês, dentro do storytelling, um método chamado CAR. E o que é esse método CAR? Cada letrinha aqui tem um significado. O C de contexto, o A de ação e o R de resultado, tá? E toda a sua resposta vai ser estruturada sempre nesse método, considerando o quê? O contexto, a ação e o resultado, tá? Isso vai também ajudar na sua construção por competências. Lembrando que, às vezes, o recrutador pode não fazer pergunta por competências para você, mas você pode responder por competências. E isso aqui, esse método, esse formato aqui, você vai se lembrar, né, da palavra car em inglês, né? Mas aqui a gente está só fazendo uma brincadeirinha aqui com car, mas ele significa contexto, ação e resultado. Então, vai te ajudar nessa construção de resposta por competências, tá? Com essa estrutura, você vai conseguir provar por evidências comportamentais exemplos de situações que você viveu.
o que você disse, o que você fez, o que você sentiu e pensou e quais foram os resultados da sua ação em determinada situação. Então, reforçando, ter um contexto compreensível, deixar claro qual a ação tomada e informar os resultados obtidos com a ação. Isso aqui vai ajudar você nessa resposta aqui para essa pergunta. Compartilhe ações e projetos que você tenha participado e que foram avaliados como positivos. E aí você vai trazer dentro dessa construção. Isso vai te facilitar na hora desse desenvolvimento, tá ok? Bom, as competências, como eu falei lá na frente, né, e vocês já viram aí um pouco lá atrás, nas outras lives, competências soft skills, né, hard skills. É sempre bom vocês terem um resumo das suas principais habilidades e competências, tá? E o que for mais importante para aquela vaga ou função, tá? É o que você vai trazer. E aí, gente, eu dou um pulo do gato aqui para vocês. Sempre bom vocês terem, no mínimo, 3 competências, porque o recrutador pode perguntar para você quais são as competências que você considera que você tenha, né? Seja ela soft skills, ou comportamental, ou hard skills, né? Ou técnicas. Então, você já vai trazer. Tenha 3 para você se lembrar e trazer para ela dentro de um contexto, tá? Lembrando ali do CAR, para você já ir provando como que você consegue demonstrar, porque as competências, como eu falei para vocês, a gente não coloca no currículo porque, assim, com o tempo, vocês não vão ter mais espaço ali no currículo para uma página só, né? Vocês já tiveram esse estudo e a gente não precisa se prender a ter 2 páginas. Ah, quantas páginas tem que ter? Não. Hoje, quem não tem experiência profissional vai ter só uma página. Então, ok você trazer suas competências. Mas as competências, vai chegar uma época que você não vai precisar colocar, porque realmente você não vai ter mais espaço. Isso não vai ser tão importante ali para o seu currículo, tá? Porque as competências, elas vão ser avaliadas na hora da sua entrevista. Através do currículo, o recrutador já vai ter mais ou menos uma ideia de quais competências você tem. E fora o LinkedIn, que também vai ajudar bastante nisso. E em cima disso, ele vai desenvolver as perguntas. E com base também nas vagas, né, que ele vai estar divulgando. Bom, e aí eu vou passar para vocês aqui algumas possíveis perguntas para vocês estudarem, treinarem, né? Conte a sua trajetória. Utilize o storytelling, lembra de exemplos. E aqui é o tempo, né? É o momento de você fazer seu marketing pessoal, ok? Venda-se para mim em 30 segundos. Esse, particularmente, não é um tipo de pergunta que eu gosto muito, não. Essa do número 2. Bom, por que tenho que te contratar, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, eu acho ela interessante. Só que as respostas que eu recebo não são assim muito. Então, assim, eu vou trazer para vocês. O que é interessante aqui, quando você recebe essa pergunta, por que eu tenho que te contratar, tá? Mas eu não quero saber aqui se você é bom, se você é ótimo, o que você está precisando. Lembra que eu falei lá na frente? A gente quer aqui que você traga o que você pode agregar na empresa. Olha, você pode me contratar? Por quê? Eu tenho tais e tais habilidades que eu vi, pelo que você já me falou aqui durante a entrevista, porque o recrutador sempre vai falar sobre o panorama da oportunidade, né? O que está acontecendo na área. Se ele não falar, vai ter um momento que você vai perguntar. Mas através ali das perguntas, da descrição da vaga, você já consegue ter uma noção de como que são as atividades dentro da área. Então, você vai trazer ali o que você consegue entregar para eles dentro daquele contexto, tá? Então, ó, vocês podem me contratar porque eu tenho essa vivência em Excel, porque eu apliquei essa ferramenta em dado momento na faculdade, porque eu precisei fazer um levantamento, uns estudos em grupo, onde eu tive que apresentar, enfim, você vai contextualizar, tá ok? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Você vai dar foco naquilo que não tem a ver com a vaga. Porque se você fala na vaga que pede inglês e você fala que seu ponto fraco é o inglês, você já está fora, né?
E geralmente, pessoal, quando tem lá pedindo em inglês, pode acontecer de ter entrevista em inglês ou pelo menos uma pergunta em inglês para ver como que você vai se desenvolver. Então, não mintam na entrevista, tá? Sobre nada, não mintam, tá? Como você se vê daqui a 5 anos? Nossa, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Enfim, você pode ter ali, o recrutador pode trazer esse tipo de pergunta. E a sua resposta, também você tem que tomar cuidado de responder. Você não pode falar, olha, daqui a 5 anos eu me vejo fazendo um intercâmbio para a Califórnia, onde eu vou ficar lá 1 ano. E aí o recrutador vai pensar, poxa, daqui a 5 anos ele vai. Então, quer dizer, daqui a pouco ele pode sair da empresa a qualquer momento, ou, enfim, que a gente pensa numa carreira, né, dentro da empresa. Então, mas eu tenho um outro candidato que está mais disponível para realmente desenvolver aqui. Então, você tem que tomar cuidado. Você pode até falar que você vai fazer um intercâmbio, mas que é um intercâmbio que você pretende fazer durante seu período de férias, né, durante 4 semanas ou 3, mas vai depender da dinâmica da empresa, né? Você pode falar isso, olha, eu pretendo fazer uma, um intercâmbio porque eu acho importante para o meu desenvolvimento, isso pode agregar também para a empresa, porque eu vou ter uma amplitude de cultura, de desenvolvimento no idioma, mas vai depender da dinâmica da empresa, né? Se a gente vai conseguir fazer naquele tempo, né? Se eu não conseguir fazer em 30 dias, faço de 15 dias e a gente vai adequando, tá? Então, é super importante vocês prestarem atenção nessas respostas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês e algumas respostas para vocês irem pensando no que como vocês responderiam, tá? E aí, a gente está chegando aqui no final da entrevista, tá, pessoal? Vamos dizer que a gente esteja aqui numa entrevista. E aí vem a seguinte pergunta do recrutador: alguma pergunta? E aí, como é que ficamos? Geralmente, o candidato fala assim: não tenho nenhuma dúvida, não. Mas hoje, vocês que estão passando aqui por esse workshop, vocês não vão falar isso. Não tenho nenhuma dúvida. Ou vocês também não vão perguntar assim: eu queria saber o salário, queria saber os benefícios. Não tem problema nenhum vocês perguntarem, tá? Mas o mais interessante é vocês fazerem essas perguntas aqui. Eu trouxe uma lista de perguntas que vocês podem escolher para vocês trazerem para o recrutador, ou até mesmo para o gestor. Vai depender ali do contexto. São perguntas que vão demonstrar que você realmente está com interesse na vaga, que você tem curiosidade para conhecer um pouco mais, talvez o recrutador não tenha trazido tudo, então você vai perguntar, ou de repente ele falou, então você vai reforçar, você vai trazer de volta o que ele falou e vai perguntar para ter mais clareza, de repente você ficou com alguma dúvida nisso. Então eu trouxe aqui um exemplo. O que a empresa espera de mim caso eu seja contratado? Você poderia falar mais um pouco sobre a equipe que eu vou trabalhar? E aí, gente, vocês estão vendo aqui o pulo do gato? Eu já estou me colocando nesse local, nesse lugar, nessa posição, tá? Vocês vão fazer dessa forma. Não vou fazer na terceira pessoa, vocês vão fazer sobre vocês, tá? Quais são as tarefas prioritárias para a vaga? O que você mais gosta na empresa? Opa, essa aqui pode pegar a recrutadora de surpresa, né? Ou o próprio gestor. Você pode escolher ou não de fazer essa pergunta, tá? Você ficou curioso, né? De saber o que ela mais gosta, né? De repente ela vai trazer algo que vai ser interessante para você. Você pode falar mais sobre as responsabilidades do dia a dia nesse cargo? Como seria um dia típico? Quais expectativas para o novo funcionário da vaga nos primeiros 3 meses? Tem algum projeto específico, né? Algo que está acontecendo nesse momento e vocês vão precisar de mim, o que eu vou poder fazer? Eu queria saber, tem algum projeto aí que eu vou atuar junto? Ou você poderia me informar os próximos passos do processo seletivo? Qual é a data de início, para você ter uma noção, para você não ficar perdido no tempo, tá? Porque muitas das vezes a pessoa acaba não perguntando e ela fica naquela ansiedade, e a gente não quer que, né, que vocês tenham ansiedade. Então, por isso, pontue.
O que eu faço de sugestão aqui, vou sugerir para vocês, não faz toda essa lista de perguntas, não. Escolhe 3 ou 2, tá? Mas principalmente essa última, para você ter uma previsão, uma previsibilidade do processo. A próxima vai ter uma etapa com o recrutador, vai ter uma dinâmica. Então, você já vai ter uma noção de tempo de duração desse processo seletivo, tá? De repente, o próprio recrutador já vai falar para você, olha, a gente está com um pouco de pressa sobre essa vaga, já estamos fazendo as entrevistas. Dentro de 15 dias eu vou te dar um retorno, seja ele positivo ou negativo. Bom, eu já te dei um tempo, dentro daqui de 15 dias. Se em 15 dias você não recebeu nenhuma resposta, e o recrutador deixou um canal de comunicação aberto, um WhatsApp ou um e-mail, você vai lá e passa uma mensagem para ele perguntando: você já tem alguma novidade? Já fechou esse processo? Eu queria ter uma noção. Por quê, gente? O recrutador pode esquecer sim de dar retorno, porque ele não está trabalhando só uma vaga. Ele trabalha várias vagas ao mesmo tempo, e às vezes acontece de algumas serem mais prioritárias. E aí acaba mudando ali o foco, por isso que às vezes demora de fechar o processo seletivo, porque está fechando o outro. Enfim. Então, para vocês saberem que não é fácil a vida do recrutador, tá? E aí, com isso, eu fecho aqui a minha apresentação, a minha live para vocês, com esse conteúdo aqui, que eu acho assim, um dos mais importantes para vocês, para que vocês demonstrem, né, cada vez mais interesse ali para o recrutador sobre aquela vaga que você está concorrendo, tá? Obrigada. Deixo aqui as minhas redes sociais. Vocês podem ler o QR Code e acessar aí o meu LinkedIn, tá? Ou também a minha página no Instagram, que também é profissional, tá ok? Excelente, Cíntia! Que bom, deixa eu achar vocês aqui É só fechar sua voltando. apresentação. Só parar de compartilhar. E aí vamos às perguntas. Olha, Cíntia, Vamos. excelente. Dicas assim muito bacanas e práticas, né, para o pessoal. Adorei esse mapa que você mostrou, né, o mapa de carreiras que ajuda, né, como você falou, né, a montar o, o O storytelling currículo, né? aí, Até isso, essa currículo narrativa também. e o LinkedIn, né, que cada vez mais pede palavras-chave, né? Então, olha, uma dica valiosa. Tá? Eu anotei aqui algumas perguntas, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. O Eduardo Dias, que fez algumas aqui, eu vou intercalar as dele. Ele perguntou se o desafio, quando é perguntado sobre o desafio profissional, se o mais importante estaria ligado a um desafio comportamental ou um desafio técnico. Você pode escolher. Vai depender muito ali do que a vaga está pedindo, tá? Mas traz ali o técnico. Se o recrutador pedir, foi muito boa essa pergunta do Eduardo. Assim como quando eles perguntam sobre competências comportamentais ou técnicas. Quando o recrutador perguntar sobre seus pontos fortes ou fracos, assim também serve para essa questão do desafio, tá, Eduardo? Foca no técnico. Foca no técnico. Aí, se ele te pedir o comportamental, você traz. Por isso que eu estou pedindo para você ter três competências no mínimo, ali de tanto comportamental quanto técnico. E isso também serve para o desafio, tá? Mas foca, no caso do desafio, foca na sua experiência profissional, mesmo na parte técnica, E ok? tem E que aquela tenha questão relação com a vaga. E tem a questão da resposta situacional também, né, Cíntia? Em que às vezes eles Sim, pedem, não só para você contextualizar aquele desafio que você passou, né? exato, exato. Sempre a resposta, né, dentro daquele método que eu falei, né, do contexto, da ação e do resultado. Que vocês também podem, tá, pessoal? Vocês vão ver também um método muito parecido com esse, que é o STAR, que ele fala da situação, da tarefa. Você vai falar, né, da situação, da tarefa, da situação, da tarefa, da ação e do resultado, tá? Então, esse acrônimo do STAR traz
exatamente te ajuda nessa construção. Então, você pode usar esses dois métodos, né, como a própria Kátia falou aqui para gente. Cíntia, a Camila Bispo colocou a seguinte situação: ela está há 6 meses em uma empresa, mas não está satisfeita e iniciou uma busca por outra oportunidade. Caso ela consiga uma entrevista, é, qual seria, e o recrutador questione o motivo, né, pela qual ela quer sair da empresa ou está procurando uma nova oportunidade, qual seria a melhor forma dela colocar essa situação na entrevista? Bom, a melhor forma que ela pode trazer ali, né? Ela falou, me repete, ela disse que não está satisfeita. Ela está hoje num trabalho, ela está empregada, mas não está satisfeita, está buscando outra. Não está satisfeita com o que ela? Ela não falou Não exatamente o quê. falou? Tá. É, não Mas está satisfeita com o provavelmente. trabalho, e aí querem Aham. saber, mas se você está trabalhando, por que que você está procurando uma outra, Porque né? a melhor forma dela responder isso é: se ela aplicou para aquela vaga, e é uma vaga em que realmente despertou nela um pouco mais de. Vai exigir mais dela, né? Da sua experiência, né, da sua capacidade, é um desafio. Ela pode focar nisso, né? Nessas atividades. E também, né? E aí ela precisa saber se ela está buscando, ela está insatisfeita porque na empresa não tem crescimento, não tem desenvolvimento, enfim, não tem esse investimento, ela precisa saber se, antes dela aplicar para nova empresa, se essa empresa também faz isso ou se essa empresa não. Eu vi que vocês investem no desenvolvimento dos seus funcionários, vocês sempre estão buscando fazer atividades, promovendo isso e tal. Então, foca nisso, tá? Então, antes de você ir, presta atenção se a empresa também faz, se ela realmente faz aquilo que você está buscando. Porque se ela não fizer, ela vai falar assim para você, você vai falar assim, não, olha, é porque aqui na empresa as coisas não estão acontecendo, a gente não tem plano de cargos e salários e eu quero me desenvolver, não estou tendo oportunidade. E aí a empresa vai falar assim, mas aqui também não tem, ainda não tem. E aí você tem que tomar cuidado, né? Porque o recrutador pode pensar, olha, poxa, essa pessoa vai vir para cá, vai ficar insatisfeita. Ou tem empresa até que, de repente, pode até falar assim, não, eu vou receber ela assim, desse jeito mesmo. E aí você vai para um outro lugar que você vai ficar insatisfeita novamente. E isso a gente não quer, né? É, isso mesmo. Cíntia, a Maria colocou aqui que ela está desempregada e sente que está desempregada já há alguns meses e sente que inconscientemente ela acaba se desvalorizando na hora da entrevista, tá? Além disso, ela é neurodivergente, o que ela também sente que atrapalha se encaixar dentro de um mercado mais tradicional. Que dica que você poderia passar para Maria quando ela tivesse essa oportunidade de ter uma entrevista? Então, Maria, aquilo que a gente. Primeiro eu vou falar para você, se não está desempregada. Você está disponível no mercado. Então, muda essa palavra, não use. Todo mundo aqui, ninguém usa mais desempregado ou desempregada. Eu estou disponível para o mercado. E você aí está buscando as oportunidades e precisa se preparar. Por isso você está aqui. Né? E você então já viu várias coisas aqui que você vai começar a entrar em ação. Eu falo sobre o valor de você trazer a sua trajetória com valor. Você vai ter que fazer uma conexão que eu falo, né? Lá na faculdade ou na escola, na literatura, a gente não vê o eu lírico, né? Aqui vai ser o seu eu profissional. Você vai fazer conexão com o seu eu profissional, tá? Aproveita esse momento que você está disponível, você não está trabalhando. Vai lá, pega um cantinho, senta e começa a revisar, fazer um brainstorm, né, trazendo valor para a sua experiência. Lembrando, gente, que antes de você ser candidato, você é profissional. Você tem que dar valor à sua experiência. Não sou eu, não é a Kátia, não é ninguém que está aqui que vai dar valor à sua experiência. Às vezes o seu gestor até pode dar esse valor, mas se você não se der esse valor, não vai adiantar de nada. Então é importante você mudar essa sua mentalidade, tá, Maria? É muito importante para que você comece a entrar em outro movimento e comece a se ver de outra forma, tá? Com valor,
Você falou sobre a questão do neurodivergente, né? Muitas empresas, no caso assim, se você tiver muitas empresas hoje, né, estão trabalhando muito essa questão da diversidade. Então, foca nas empresas de diversidade. Tem muitas empresas grandes que estão aí focadas completamente, fazendo um trabalho muito forte em relação a isso. E você faz uma lista dessas empresas e começa a ver oportunidades que podem ocorrer, o que eles pedem, e você vai começar a se desenvolver dessa forma, tá? Não sei Inclusive, se eu nós temos consegui. várias vagas aqui no Emprega, né, voltadas para vagas inclusivas. Elas estão até marcadinhas Isso, lá no nosso painel de vagas, isso tá? aí. Uma Começa a ver dica aí essas vagas. bacana. Isso. A outra pergunta é da Imê. É uma boa ideia perguntar sobre o plano de carreira naquelas perguntas finais que você Pode, apresentou? você pode perguntar sim se a empresa possui um plano de carreiras, como que é o desenvolvimento. Você pode perguntar. A empresa pode te explicar, às vezes essa empresa tem, ou às vezes ela não tem, tá? Então, antes, como eu falei lá na frente, estude a empresa, entra no site, né? Entra no perfil dela no LinkedIn, depois entra no site e vê ali o que eles estão falando sobre isso, né? Sobre carreira, sobre desenvolvimento. Né? As empresas também estão, né? Muitas estão dando foco nisso, né? Que as pessoas estão muito preocupadas com isso, mais até mesmo que salário e benefícios, mas preocupadas com a sua carreira. Mais uma pergunta aqui do Eduardo, sobre a pergunta como me vejo daqui a 5 anos. Se ela pode ser respondida com mais foco no presente, por exemplo, continuar estudando mais sobre a área e não parar de aprender. Também, e uma coisa importante, que eu acho que eu não falei dentro disso. Pensar você dentro da empresa, Isso. tá? Eu esqueci de trazer esse detalhe. Ótimo, Eduardo, ótimo aí, porque você trouxe coisas que esse detalhe é muito importante, tá? Porque, como eu falei, se a gente fala que vai fazer um intercâmbio daqui a 5 anos, quer ficar um ano fora, se a empresa não for aquele tipo que tem essas licenças, né? Porque hoje em dia eu acho que é mais difícil. Mas, então, foca no seu desenvolvimento dentro da empresa, né? Que você quer continuar estudando, quer desenvolver a sua carreira, né? Porque você pode ter outros desafios, pode alcançar outros cargos, outras áreas. Outras áreas não, mas outros cargos. Então, dentro da empresa. Isso é importante. Legal. E, Cíntia, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou pedir para o pessoal, caso tenha mais pergunta, mais alguma dúvida, eu já coloquei o seu LinkedIn aqui, o pessoal pode entrar em contato, te adicionar para continuar aí e tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou fazer uma pergunta do Eldon, ele é engenheiro e já é aposentado, tem 68 anos e resolveu voltar a estudar. Está fazendo tecnologia da informação e termina esse final de ano. Ele pergunta se você acha que ele tem chance de conseguir um estágio e um emprego, mesmo sendo vamos dizer aí, um 50 a mais. Sênior, né? É, teve aquele filme, né, do Senhor Estagiário, né? É isso mesmo, E, esse e filme. Eldon, é possível, assim, não é impossível. Como eu falei lá na frente, né, para Maria, inclusive a Kátia trouxe aqui, muitas empresas estão sendo inclusivas. Então, você tem que focar nessas empresas. Não sai distribuindo, e aqui eu falo para todo mundo, não sai panfletando o seu currículo, tá? Aplica só se tiver vaga. Se não tem vaga, cadastra lá no perfil da empresa, né, o seu currículo, mas não sai panfletando, pessoal. E procura focar naquela empresa que realmente pode atender, esteja dentro do seu perfil, dos seus valores, tá? Para que você não fique desapontado, desanimado, né? Como eu falei, a gente tem que sempre apresentar bom ânimo, né, naquele momento ali da entrevista e também, né, ao longo da nossa carreira dentro da empresa. Mas ali naquele primeiro contato, ele é muito importante, tá? E como eu falei, as empresas tem empresas que têm programa de estágio com idade um pouco, eu não sei o limite, tá? De 50 a mais, mas eu não sei se tem um limite de idade. Mas eu acho importante que você está fazendo de valor,
Você tá na ativa, e mesmo que você não atue numa empresa, você pode atender, você pode ser consultor, enfim, cola nas pessoas que podem te ajudar nesse processo, né, de atuação, né? Às vezes tem profissionais aí liberais que você pode estar atuando junto, mas foca nas empresas que têm olhar para a diversidade, para a inclusão, tá? É. Inclusive, eu queria dar duas dicas, como uma 50 a mais que sou, né? Não vou falar a minha idade, mas estou no 50 a mais. No LinkedIn, você pode entrar em contato com a Mature, que trabalha exatamente a colocação, né, dos 50 a mais, e eu tenho visto alguns programas de estágio em relação a isso, e também o Talent as a Service, que é a contratação de profissionais já sêniores, né, e maduros, para trabalhos quase que como consultores. Também é muito interessante, fica a dica aí no LinkedIn, você tem acesso a essas empresas, tá? Eu queria aproveitar, apareceram uma é uma observação e outra é mais uma pergunta que eu vou só complementar aqui. Da Lidiane, que ela disse que está desde a formatura disponível para o mercado, não sei quanto tempo, mas ela percebeu que ela tem dificuldade no fit cultural. Por isso que eu trouxe aqui, porque é mais um ponto, né, um pouquinho diferente das outras perguntas. Em relação ao fit cultural, que dica é a melhor para como eles podem se preparar para passar nessa etapa do fit cultural? O fit cultural é você estudar a empresa antes, né? Você precisa. Vamos dizer que você seja uma pessoa muito formal, e aí você vai trabalhar numa empresa, sei lá, numa startup, onde eles são super informais, né? Vai ter uma questão aí de conflito de fit cultural. Então, assim, não adianta você querer uma coisa se a cultura, a sua cultura não estiver alinhada à cultura da empresa, não vou Às dizer vezes é não. melhor até nem passar, né? Porque talvez não dê certo. Vamos dizer, É um você é uma pessoa conflito, né? formal. Aí você vai aplicar para uma empresa onde as pessoas são todas diferentes de você. Como que vai ser isso para você? Vai chegar uma hora que você vai querer sair, você não vai querer ficar. Né? Então, O fit assim, cultural é o match, né? é Exatamente o aquele match que dá entre exato. empresa e candidato. Isso. Então, você vai precisar antes estudar a empresa, ver o perfil dela e se reconhecer dentro daquilo dali. Se você se reconhece, as suas respostas vão estar alinhadas ao que eles estão buscando, tá? Isso tudo, gente, é trabalho de quê? De autoconhecimento, entendeu? Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês vai ajudar vocês nisso. Lembra que eu falei que a preparação é trazer a consciência? E aí o autoconhecimento é super importante também nisso? É sobre isso. Perfeito, Cíntia. Olha, o Lucas disse que chegou aqui atrasado, né, no nosso workshop, porque ele estava fazendo uma entrevista com o gestor da área, que é a entrevista de 25 minutos, acabou durando uma hora, que foi muito bacana e que trocou muita experiência. Lucas, desejamos boa sorte para você. Isso é um bom sinal, né, Cíntia? É sucesso aí, com certeza. Então é isso, pessoal. Olha, nós passamos aqui já um pouquinho do nosso horário. Cíntia, mais uma vez, foi excelente. Você trouxe, assim, eu acho que dicas muito práticas, muito detalhadas, né, para ajudar aqui o pessoal. Mais uma vez, reforçando, o material da Cíntia, ela disponibilizou, né, para os participantes do Emprega. Então, já está na sacola virtual de conteúdos. Dentro aí, vocês estão dentro do Emprega. É só vocês irem na barra de ferramentas que fica aqui, ó. Essa imagem aqui, essa área aqui, ó, que fica aqui é a barra de ferramentas. Aqui está a sacolinha virtual, tá? O material está aí dentro. Tem outros materiais também. Ou no Academia Emprega, que é um outro ambiente só de conteúdos que nós temos, nós colocamos lá também na área de processos seletivos e entrevistas, que aí, olha, é um roteiro prontinho que a Cíntia deixou para vocês, tá? E Tá? mais um recadinho. A semana do workshop terminou, mas semana que vem nós temos, fechando o processo seletivo,
o nosso dia de sessões de mentoria, que será com base lá no ranking de pontuação do Emprega, quando a gente começou esse mês. Então, dei uma olhadinha lá nas regras, né, de pontuação, que as pessoas, né, serão chamadas a participarem dessas sessões de mentoria em grupo a partir do ranking de pontuação. Tá bom, pessoal? Cíntia, mais uma vez, foi um prazer tê-la conosco, tá? Pessoal, muito obrigada aí pela participação, pelas perguntas, vocês foram ótimos, tá? E Ótimo. ficará gravado aqui para vocês, quem quiser acessar depois, acessar o nosso canal do YouTube e pode rever quantas vezes quiser. Gente, eu vou colocar para vocês uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, tá? E aí vocês, quem não responder aqui a pergunta, manda para mim lá no Instagram que eu respondo para vocês ou no LinkedIn, tá? Mas eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram agora. Que bom, Cíntia. E aí o pessoal pergunta e eu vou respondendo. Que bom, que bom. Vai movimentar bastante. Bacana. Então tá, pessoal. Tchau. Até a Tá, próxima. gente, tudo de Obrigada, bom. obrigada, Cíntia, mais uma vez.